Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com um novo vídeo referente ao Novo Testamento Interlinear Analítico, do texto majoritário, em grego, de Paulo Sérgio e Odair Olivetti. O que acontece? Ao usar, eu vi que precisa de uma explicação aqui. No sentido do quê? No sentido de verificarmos a questão do aparato crítico, que está aqui embaixo. Olha a quantidade de siglas que tem. E para minha surpresa, nós não temos um índice de fácil acesso. Temos esse índice de siglas morfológicas, mas aqui está relacionado à gramática. Nós não temos aqui é da família dos pergaminhos, né? Da família dos pergaminhos, ó, da família dos manuscritos. Então, quando a gente encontrar o M7, quer dizer que é da família dos manuscritos de 74. Aí quando for o 1, tem o 1 e o 7, é das famílias abaixo, né, dos menores, no caso. O que acontece? Eu fiz esse esboço aqui, se você quiser tirar print. Eu não vou explicar por aqui, eu ia explicar por aqui, por esse meu rascunho. Porém, ele ficou apertado aqui. Eu não sabia que a quantidade de símbolos, né, que a gente tem aqui. Então precisava ter um índice desse aqui, ó, um índice mais abreviado, um índice mais sucinto, que leva direto ao ponto. Porque eles estão explicados, mas eles estão explicados daqui para trás. Aí o que acontece? Você toda hora vai ter que pegar e ver onde é que está escrito. E olha só que complicação, você vai ter que lembrar que nessa página aqui vai estar aqui os códigos sinaíticos, aqui é o código efremita e tal, o Vaticano. Então vai ter que ter aqui, certo? Aí você, ó, no caso aqui, ó, tá os parênteses, falando quando está entre parênteses, falando quando está em colchetes. Então acontece, é complicado. Tem que ler tudo isso aqui e fazer um resumo igual eu fiz lá. Vocês não vão entender, né? Tem que mostrar diretamente um texto. Eu não vou mostrar tudo, então se vocês quiserem, vou ter um print aí, quem está pensando em comprar, aí tá naquela dúvida. Por que eu preciso ter um Novo Testamento interlinear, né, no caso? Então, quais as vantagens que o interlinear vai me trazer? Então vou trazer aqui de forma rápida, além do texto interlinear, que é óbvio, mas a questão do aparato. Então a gente vai, eu já fiz o resumo, então eu vou mostrar algumas vantagens. O que acontece? Isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo que nós temos de aparato. E também explicando um pouco do texto majoritário, explicando um pouco dos manuscritos. Então essa é a primeira vantagem. Se aprofundar mais na questão de fontes, né? Então bastante coisa falando sobre as fontes aqui, sobre Nesteala, sobre o Concílio de Constantine. Então essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, quando a gente for pegar o texto, vamos usar o exemplo aqui de Lucas 23:43, que é a passagem lá do Adão da Cruz. Então aqui nós temos um O. Quando está esse O aqui, ó, o 2 significa família de manuscritos. O O significa que a palavra que vem depois desse O, ela está em falta em alguns manuscritos, né? Então nós podemos olhar isso lá embaixo no aparato crítico. Então, o O, o E, eu já sei que é os manuscritos egípcios. Então, versus o manuscrito, esse M bonito aqui é o majoritário total, porque tem um M normal que significa majoritário dividido, e tem várias vertentes ali, MPT e tal. Aí o A, no caso do A, que é o texto alexandrinos. Então acontece, se esse M e o A tivesse para o lado de cá, ou só o M, né, qual símbolo que queira, sempre do lado direito significa que é a maioria. Então como o E aqui dos textos egípcios está aqui do lado direito, então eles são maioria que não trazem o Senhor lá em cima que a gente viu, né? O Senhor aqui. Então o egípcio, ele é o que menos vai trazer essa palavra. No caso, ele está faltando, né? No caso, está faltando aqui nos manuscritos. Então o O aqui em cima não vai trazer a palavra Senhor em muitos manuscritos egípcios, né? Ele vai ter mais ausência no egípcio do que no majoritário. O majoritário vai trazer mais vezes a palavra Senhor. Ok. Quando nós temos aqui essa, abre aspas aqui, como se fosse uma aspinha, e fecha a aspinha aqui. Então aqui está em o reino, no sentido literal. No sentido nosso, no teu reino, significa. Então aqui nós temos uma mudança em alguns manuscritos. E aí a gente vai lá embaixo ver que está no segundo aparato. O segundo aparato é a segunda linha, a parte dessa linha aqui, ó. Então, ó, abriu reticências aqui, fechou reticências. Então, qual manuscrito que pega o P? No caso, o P75. Então, o manuscrito P75 não vai trazer ou vai trazer uma modificação da palavra que é em o reino, né? Ou no teu reino. Então a gente sabe que esse pergaminho aqui não vai trazer, que é o P75. Ele está bem, a família dele está bem identificada aqui, ó. E detalhe, essa alteração aqui, que está falando no símbolo aqui embaixo, essa alteraçãozinha aqui que é em o reino, vou focar aqui, ó, esse pezinho aqui 75, é da família de manuscrito do Bomer. Isso significa que é um manuscrito egípcio e é um manuscrito que é anterior ao Vaticano. Então ele é antes do século III. Olha só que importante. Então ele vai trazer uma alteração nesse trecho.
Vai trazer uma alteração nesse trecho. Aí está o Vaticano aqui, ó. Então, alguns do Vaticano, anterior ao século III, vai trazer uma diferença. Ó, e a diferença justamente está aqui, ó. Porque lá está escrito F, e aqui está escrito ELK. Ó, o TN lá só está TN, aqui está TNV. Tá vendo? E a palavra também vai trazer o V aqui, ó, LAC. O reino aqui traz diferente. Então agora teria que procurar no dicionário de semântico para ver qual que é essa alteração que traz aqui. Isso é bem importante. Aí olha só a divisão que dá aqui, né? Então a gente vê que tem essa divisão. Então daqui já vai ser uma pesquisa daqui. Não é o foco do vídeo agora. Aí eu ia lá pesquisar, mas não vai ficar muito longo o vídeo. E aí o que acontece? Já dá um item de pesquisa aqui, porque realmente é uma família bem antiga, anterior ao século III, que é do Vaticano. Então, e ainda por cima, para endossar mais a história, ele está versus ao majoritário. E o majoritário está do lado esquerdo, significa que há mais manuscritos trazendo essa derivação do que no majoritário. O majoritário está trazendo como está ali, porque esse aqui é um interlinear majoritário, então o majoritário já está aqui, não precisaria estar aqui de novo. Então já está lá no texto. Então essa diferença aqui é o equivalente à maioria dos anteriores ao Vaticano. Ele tem no Vaticano também, mas anterior do Vaticano traz, que é do P aqui, da família P de Bomer, P75. Essa variante aqui é uma variante bem considerável no caso, né? Então só aí nós já temos um aparato para estudar. Então por causa disso que nós temos que ter o dicionário aqui, o Lexo, né, de grego de domínio semântico. Então o que acontece? Aqui você consegue fazer a exegese, pelo interlinear, usando o Lexo. Então isso aqui é outra vantagem. Então a primeira, que você vai aprender mais sobre famílias de pergaminho, manuscritos. E a segunda, que você vai entender mais sobre textos difíceis como esse do ladrão da cruz, do ladrão penitente. Então dessa forma aqui tem outras passagens. Aqui é omissão, ó. Quando tem um quadradinho e esse risco, que está entre o quadradinho e o risco, significa omissão. Então muitos manuscritos estão omitindo Jesus aqui, né? Vamos até olhar aqui embaixo para ver qual que é os manuscritos que estão omitindo Jesus. E olha só, né? É isso que eu falo para vocês. O majoritário, ele é bom por causa de quê? Ó, versículo 43 do quadradinho, né? Então, o texto egípcio, que é um dos mais antigos, versus o majoritário, versus o alexandrinos e o efraimita, não são maioria. Mas os egípcios, em grande maioria, omitiu Jesus lá em cima. Então, olha só que coisa séria, né? Coisa séria. Tá um pouco difícil focar, que eu estou mexendo não tem apoio, né? Agora focou. Então, olha só que interessante. Muitos manuscritos egípcios omitem Jesus nessa passagem. Então, querendo dizer o quê? Que não foi Jesus que escreveu? Então, complicado, né? Complicado. Porque senão, se não fosse Jesus, ia ficar disse-lhe, em verdade, né? Porque ele tá bom. Mas o versículo anterior responde que era Jesus, né? O contexto. Por quê? Porque o ladrão perguntou para Jesus. Eu só não sei lá se está omitindo também a questão, né? Deixa eu ver se está omitindo. Disse-lhe então, Jesus. Não está. Não está no quadradinho. Então aqui realmente não tem nenhuma observação, beleza? Então é isso aí mesmo. Não tem nenhuma informação. Então o versículo 42 explica o 43. Não precisaria, teoricamente, quem sabe, sei lá, se o copista fez isso para economizar tinta, ou porque vocês sabem que era bem difícil, né? No pergaminho o que acontece? Era feito um risco, uma incisão de navalha, e aí nessa incisão de navalha, nesse risco era colocado tinta. Então primeiro tinha que fazer uma incisão, depois colocar tinta, incisão, tinta, incisão, tinta. Imagina a trabalheira que isso, a gente escrevendo uma redação a punho, de caneta ou de lápis, já é difícil. Agora imagina eles tendo aquela trabalheira toda, né? Então é isso. Não temos aqui, o Jesus aqui omitiu em muitos pergaminhos egípcios, no caso, porém o 42 responde, né? Então a maioria de todos os pergaminhos, inclusive o majoritário, vai trazer Jesus no versículo 42, já no 43 os egípcios omitiram. Ok, eu vou ver se eu trago, ó, digo a ti, vamos ver o que é o digo a ti. Tá, já fui lá, já descobri. Então quando está entre esses dois Szinhos, digo a ti pode significar a ti digo, ou digo a ti, ou a ti digo. É uma transposição de palavras. Se fosse trazer na tradução literal, digo-te a verdade, ou verdade, digo-te, né? Verdade, digo-te, digo a ti. Verdade, digo a ti, ou a ti digo, ou digo a ti, que nem está aqui. Então uma transposição, né? Pode ter uma modificação aqui de primeira ou de segunda, né? Então eu vou trazer mais alguma coisa aqui de aparato. Bom, deixa eu ver se eu acho algum texto mais interessante.
Olha só como nós temos mudança no texto crítico, né? Que é o texto, boa parte dos textos egípcios. Aqui na parte aqui, tomando a cruz, ó. Quem vir, ó, não, após mim vir, negue a si mesmo. Seguindo o sentido literal, né? Me acompanhe, negue-se a si mesmo, né? Quem quiser, leve sua cruz e tal. Mas aqui no vir, essa palavra aqui, ó, tá entre esse Lzinho, ponto cabeça aqui, ó. Tá vendo? Esse Lzinho. O que que diz lá na referência? De novo, o texto da família de Bomer. Cadê? Aqui. Então ele vai trazer essa mudança, ele já traz essa palavra. Agora daí teria que pesquisar no dicionário, Lexo, para ver o que é essa palavra. Texto egípcio, um hiato, o H minúsculo significa hiato, da família de Bomer 75, versus um manuscrito. Por que o M minúsculo? Quando ele está o M normal assim, é o texto majoritário, porém é um texto majoritário dividido, um texto majoritário que alguns vão trazer com essa palavra, e outros, como está aqui, provavelmente não é a maioria. A maioria está lá, está escrito aqui no texto, no caso, né? Essa referência seria essa palavra. Seria essa palavra aqui, ó, cadê? Aqui, ó, né? Então essa aqui foi trocada por essa daqui, ó, em alguns casos. E a grande maioria dos textos egípcios foi trocada. Ok? Outra vantagem que nós temos aqui do interlinear, que aqui vai trazer uma tradução totalmente nova. Então essa tradução aqui, ó, advertindo-os, Jesus ordenou-lhes que não dissessem isso a ninguém. Toda essa coluna aqui, as colunas que vêm posteriormente, todas elas não é uma tradução nova. Eu estava lendo lá no editor da obra, ele disse que vai sair uma Bíblia com essa tradução aqui. Porém, ela vai trazer, eles vão ainda trabalhar um pouco mais, creio que vão fazer mais algumas revisões, né? Mas vai sair uma Bíblia, né? Vai ser uma Bíblia aqui da cultura cristã com essa nova tradução, porque essa tradução aqui não segue, a gente já viu que aquela história dela ser parecida com a NVI caiu por terra, né? Eu tô achando que parece mais uma mistura de ARC com NVI, aí pode até ser, mas é uma coisa totalmente nova, tá? Totalmente nova aqui. Aí nós temos o texto em grego corrido, que daí aqui nós temos a gramática. Então lá tem a tabelinha da gramática. Então quem não tem a Bíblia Palavra-Chave, que também traz aqui a gramática, aqui nós vamos ter a gramática de todas as palavras, que é interessante, né? Na Bíblia Palavra-Chave nós já não traz de todas, traz das principais, porque às vezes que é a palavra-chave. Então nós temos 3 vantagens. Então aí você pergunta, uma Bíblia interlinear ou uma Bíblia de estudo normal? Depende. Se você quer uma pessoa só para, por exemplo, comprar uma NVI Thomas Nelson, que é só a Bíblia para recorrer a uma explicação rápida, alguma dúvida, né? Aí é a Bíblia de estudo. Mas se você quer mergulhar no original, é indispensável que se tenha. Então aqui você vai ter uma explicação da família de manuscritos, entender um pouco mais com relação à família dos manuscritos. Então, você tendo o interlinear, você vai ter acesso a uma família de manuscritos, vai ter acesso às diferentes variantes textuais, vai ter acesso a um novo tradução, né? Se você tiver o Lexo, você vai conseguir procurar as palavras literalmente de uma forma mais, por exemplo, tu quer procurar aqui sobre aparência. Então você já sabe que essa palavra literalmente significa aparência, então vai lá no dicionário e acha de forma fácil, isso aqui é fato. E vai ter a gramática. Então você vai ter no mínimo 4 vantagens ao ter uma Bíblia, né? No caso interlinear. Teria que ter as outras. Eu já na parte do Antigo Testamento eu já vou na questão mais da Septuaginta, principalmente no Pentateuco. Eu creio que a Septuaginta na parte do Pentateuco está certa. Eu teria que comprar daí dos profetas, dos livros de poéticos, né? E aí dos profetas menores, né? Que acho que, se não me engano, tem 3 ou 4 divisões. Pena que só tem da SBB, né? Eu desconheço em língua portuguesa do Antigo Testamento. Então nós temos esse aqui. Aí tem um vermelhinho também, né? Agora eu esqueci qual. O vermelhinho é do texto recepto, se eu não me engano, né? Também não tem texto recepto do Antigo Testamento. Aí nós temos só do Novo, que é o do majoritário. Temos o grego da SBB, que é o texto crítico. Mas o que acontece? Você tendo esse aqui, praticamente não precisa comprar, porque o que vai diferenciar? O aparato você já tem, que vai estar diferenciando ele do texto recepto e do texto crítico, e de uma família de manuscritos. Se você comprar o crítico, ele vai valer só para isso aqui, ó. Só vai mudar as palavras aqui, né? Mas ele já, no caso esse aqui é o majoritário, mas é o texto grego majoritário, mas ele vai vir o aparato crítico aqui, do texto crítico, né? Então,
Só se for muito mesmo um estudioso que vai realmente ter que escrever um livro, né? O pessoal vai usar todo esse material para escrever um livro, porque daí vai estar trazendo, né, uma bagagem maior. Mas para esse tipo de estudo, um dos dois aqui já dá. Tanto da SBB quanto esse aqui. Porque ele vai trazer, vocês viram ali que ele traz, né? O texto egípcio é o texto crítico, é um dos textos mais antigos, né? Então, ó, ele vai trazer aqui a diferença. Então, no texto egípcio, principalmente da família do Bomer, vai trazer essa variante. O que não está aqui, se não está aqui outra variante, é porque não era importante, não era significativo. Então, todas as variantes significativas vão estar aqui. E tudo isso que eu estou falando, gente, eu não estou falando da minha cabeça. É o que está escrito aqui na entrada do próprio autor, né? Foi ele que colocou. Então a gente vai ter acesso aqui às famílias de manuscrito, né? Aqui eu creio que é da família 35, né? Então tem muitas vantagens você ter o interlinear, mas é só você comprando e você começando a olhar. Quer ver, por exemplo, aqui, ó, no texto aqui de 1 João, de 1 Mateus aqui, ó, vamos virar a página, na segunda página, 1 Mateus aqui, olha só quantas informações nós temos. Então aqui nós temos a informação que essa palavra aqui do texto majoritário, do texto, o C aqui é o efraimita e do Vaticano. Então, majoritário, Vaticano e efraimita. Então, a maioria do texto crítico, uma coisa do texto crítico também, tá aqui, ó, vai trazer com essa referência. Porém, no texto Receptus, vai trazer uma variante. E no texto sinaítico, tem menos essa variante. Então, perceba aqui que deu variante. Ó, aqui termina com TA, aqui termina com VA. Então, eu não estudei ainda as letras para falar certinho, né? Mas aqui eu estou falando aqui o que está aparecendo, né? Parece com o T, o A e o V e o A. Então tá. Então o que significa isso tudo? Que a maioria de todos os manuscritos, inclusive o majoritário, porque está um M sendo bonito aqui, vai trazer essa variação. No texto recebido, vai trazer essa variação aqui, que é menoria do que o texto majoritário, esses que estão aqui. Porém, é mais do que o texto sinaítico. Então o texto sinaítico vai trazer menos variante que todos eles, dessa mesma palavra aqui. Que, se a gente olhar lá em cima, significa Salomão. Então ele vai trazer Salomão de diferentes formas, tá vendo? Bom. Mas majoritariamente, junto com o texto crítico, né, vai ser conforme está aqui. Então, se tu for olhar lá no interlinear da SBB, vai estar essa mesma palavra aqui. Pelo menos tem que estar, porque é o que está dizendo aqui. Então, está aqui, ó, Vaticanos, né, o efraimita e o texto crítico. Então, essa palavra que vai trazer lá. Então, espero que você tenha entendido. Acho que... Deixa eu aproveitar aqui. Aqui uma breve explicação para você que vai estar assistindo. Então, quando nós tiver EV na palavra, ó, EV na palavra, quer dizer que é evidências. É um EV bem pequenininho, parecido de letra pegada. Esse quadradinho 1 são pequenos desvios na palavra grega. Aí ver página 15, sobre esses símbolos aqui. O M, aquele M bonito, forte, em negrito, é o majoritário. Então significa, quando tem ele, o texto está falando de 85% a 90% do texto majoritário contém aquela palavra que tem o M ali. O M normal é majoritário também, com pequenos desvios em alguns ramos de manuscritos. O MPT, verdadeiramente divisão de manuscritos. Então aqui é quase metade e metade. Esse aqui é quase... Esse M aqui, sem PT, é interligação dos dois, é o meio. Então não é nem a maioria e nem a metade, seria uns 75% ali. O versus é a comparação, né, entre os manuscritos, quando tem o VS. Aqui, quando o MPT estiver antes do VS, significa que a maioria está desse lado do que do outro. Então, sempre que tiver vir primeiro, do lado direito da página, é o que é a grande massa de manuscritos que não tem aquela palavra. Aí aqui, ó, esses códices aqui são códices mais antigos, tanto Sinaítico, Vaticano e o Alexandrino. Tá aqui, ó, Sinaítico, Vaticano e o A Alexandrino. O C é o códice Efraimita. Tá? Quando tiver o C é o efraimita. Quando tiver o N, é CR, no caso texto crítico. Diverges entre... Quando tiver o N na palavra lá no aparato crítico, lá embaixo no rodapé, quer dizer que está falando do texto crítico, que eles divergem entre si, então não são unânimes, então tem muita mudança, vamos supor, 20% de um, 30% de outro, 40% de outro, são divergentes entre si. Né? O CR é do texto crítico, falando do Nestor Alan, da família 26, e o BS. O BS são... é da Sociedade Bíblicas Unidas, da família 3, da Sociedade Bíblicas Unidas. O ponto antes da palavra refere-se a uma grafia diferente. Por exemplo, obed com demudo, tá vendo? Vai trazer diversos tipos de variantes. Sempre que tiver uma variante, vai trazer o ponto na frente. O M com 1 em cima, ou com o M ou 7, significa uma divisão de ramificação nas famílias. No caso, 1 é da família 10, 29, 13 e 24. O 7 é da família 74.
É mais ou menos por aí, tá? Porque é bem complexo para entender ali e ele não traz... É incrível, ele devia ter, né? O M1, o que é? O M2, o M3. Então, eu trouxe esse significado pelo que tinha ali. É porque assim, ó, o que acontece? Essa obra aqui, ela foi feita em cima de outra. Eu esqueci o nome da obra ali que eles utilizaram como base. Então, alguns, por exemplo, alguns símbolos, eles mudaram. Eles mudaram e aí eles falaram lá, nós mudamos esse símbolo diferente da obra tal. Foi usado como parâmetro, né? Então, por causa disso que eu tô achando que, eu acho que na próxima revisão que tiver, eu espero que eles assistam esse vídeo, porque para que fique mais acessível, porque realmente é bem complexo a estar utilizando ali. Se bem que a maioria desses aqui até é simples, mas que nessas partes aqui de M1, M7, esses detalhezinhos mais pequenininho aqui, é bem complicadinho. Então, pelo que eu pude entender, eu li 2 vezes ali para poder entender. Então, significa que aí tem o MA e o ME, que pode ser também MA, MB, MC, MD, ME, em cima aqui sempre, né, pequenininho, né? Significa uso em Apocalipse, para divisão da família. Então, veio a página 38 vai falar mais sobre essa questão aqui dos Mzinho pequeno aqui, do símbolozinho pequeno em cima do M. O Apocalipse, o texto crítico e o majoritário concordam em mais de 2 vezes. Essa foi uma informação que eu coloquei, que eu li lá também. Então, no Apocalipse, então, há uma concordância entre os textos críticos e os textos majoritários, eles concordam mais de 2 vezes. TR, né, que é o texto recebido, significa estreito, né? Não se tem arqueologia de hoje. Por que é estreito? Porque não se tinha arqueologia. O texto que foi recebido, que mais ou menos foi usado até 1500, por aí, até os irmãos, esqueci o nome deles agora, e aí depois foi inventada uma máquina de imprimir e tal, primeira máquina de imprimir, pode fazer aquelas cópias maiores e tal. E então ele está dizendo aqui, né, que ele era um pergaminho, né, um manuscrito estreito por causa disso. Hoje, por causa disso que é mais avaliado, o majoritário, principalmente o crítico, porque hoje tem muita arqueologia, né, você consegue usar o carbono 14, tudo ali para te ter a data aproximada, né, outros tipos através de lasers e vários tipos de coisas que a arqueologia acaba fazendo, né. Então, e aí nós temos aqui, ó, aquele Pzinho, página 17 vai falar mais sobre ele. Então, os papiros, falando dos papiros Chester, Belt, que são da família 45, 46 e 47, e o Bomer, que é da família 66 e a 75, que a gente estava falando ali antes, e são egípcios, né? Então, 3 séculos anterior ao texto do Vaticano. Então, ele é anterior ao século III. O século Vaticano é do século III. Então, eles são anteriores. Então, são mais antigos. Falando aí do século... Nós temos pergaminhos do século até 100. Só que são fragmentos. Fragmentos, não são páginas completas, são fragmentos, né? Provavelmente, esse do Bomer aqui seja também um fragmento. Não sei te falar agora. E aí, nós vamos ter mais aqui em cima. Ó, aí, quando tiver colchetes... Ó, na página 18 fala mais sobre colchetes, está falando de variação, só que é uma variação detalhada. Quando tiver o parênteses também é uma variação, mas não é uma variação detalhada igual ao do colchetes. Quando tiver o M e o VID, né, VID, quer dizer que é o do von Soden, que também está relativo ao K. Sempre quando tiver K também na crítica textual ali, vai ser do von Soden, ver página 16. Ó, também é o MI, MR, tá vendo? O MR está aqui, ó. E aí quando eles estiver junto com o M, quer dizer que eles concordam com o USB, que é daquela união, né, que a gente leu ali no pouco anterior. O do Nestoriano, da família 26, é da 8ª edição do Constantine. Então, ó, quando tiver o asterístico, quer dizer casual. O que é casual? Algumas vezes vai acontecer de aparecer aquela palavra. A página 18 vai falar mais também. Quando tiver o mais ou menos, depois de uma letra dessa aqui, quer dizer que foi omitido em tal pergaminho. Então, tiver o mais depois do símbolo, vai dizer que foi aquela palavra foi acrescentada. E se tiver o menos, quer dizer que ela teve uma omissão ali, né? O D significa 5º século, o L 8º século, o R 6º século, o W 5º século, o 0 com o tracinho aqui no meio, o 9º século, esse símbolo aqui é o 6º século. Aí quando tiver o F, que está falando de famílias de manuscrito minúsculas. Então quando vê o F aqui, é bem interessante até marcar, quando você achar, que é das famílias minúsculas, então são raros, é a minoria mesmo. Quando tiver o 0,74, quer dizer do 6º século, tá? Isso aqui tudo eu tirei das páginas de trás ali. Então é isso. Então, uma Bíblia de estudo ou interlinear, é aquilo que eu já falei, né? Depende. Vocês viram aqui a quantidade de coisas. Isso que eu mostrei muito de forma resumida, né? Eu vou deixar para daqui em 6 meses trazer o review. E aí eu vou estar explicando um pouco melhor essas questões, mas só para ficar mais claro, porque eu acredito que muita gente acaba não conseguindo usar direito como para usar, e acaba usando o básico, né? O que é o básico? Você pegar aqui vou ver aqui essa nova tradução, e vou ver só aqui as palavras no sentido literal, isso já me ajuda e tal. Vocês viram aqui no aparato o quanto de coisa tem. Né? Quanto de coisa tem, por exemplo, aqui essa palavra aqui, ó, ela vai ter mais nos textos antigos. Ó, por exemplo, essa palavra aqui vai ter mais nos textos antigos, ó, que a gente já viu que é dos textos egípcios também. Ó, egípcios versus o majoritário alexandrino ou alexandrinos. Aí tem alguma coisa aqui até o asterístico. Né? O asterístico quer dizer que é casual. Então, casualmente vai ter no texto efraimita, acho que se não me engano o seu é efraimita, né? Essa palavra aqui. E ele está dizendo que essa palavra aqui vai ter mais aqui. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!